mudança, uma reformulação, uma repactuação no contrato de concessão do transporte em Teresina. O anúncio foi feito durante uma entrevista coletiva. O novo modelo de gestão do sistema de transporte público vai começar com a gratuidade para um público específico. O projeto Passe Livre, anunciado pela Prefeitura, vai beneficiar a população mais vulnerável, os mais pobres, aqueles que não possuem dinheiro para utilizar o sistema de transporte público. Vai ser financiado pelo Fundo Municipal de Transportes, que vai passar por algumas mudanças e vai precisar da aprovação da Câmara Municipal de Teresina. Na prática, o que vai mudar é a forma como a Prefeitura vai remunerar os consórcios, as empresas do sistema. Deixa de ser prioridade a quantidade de pessoas que utilizam o ônibus todos os dias, o número de passes, e passa a valer os quilômetros rodados, ou seja, quanto mais o ônibus circular, mais a empresa vai receber da Prefeitura. O estudo preliminar que a S-Trans fez é que a melhor maneira de remunerar os contratos é por quilômetro. Então você elimina o fator usuário do sistema, né? Você deixa de depender da quantidade de passes que são incorporados no sistema. Quando você remunera por quilômetro, fica mais interessante para a empresa colocar mais ônibus para rodar, porque quanto mais ela rodar, efetivamente, independente da quantidade de usuários, mais recurso ela vai oferir, né? O custo mensal do sistema é de 10 milhões de reais. Para custear a tarifa zero, parte dos recursos vai vir do valor repassado pelos empregadores para o CETUT e o resto subsidiado pela Prefeitura, que vai utilizar dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, para definir a quantidade de pessoas que devem receber o benefício. Todo usuário do sistema hoje, ele quando vai ingressar no ônibus, ele usa um passe, certo? Esse passe tem um crédito lá contido dentro dele, né? A intenção é que ainda exista sim um sistema de passe, mas não mais para contabilizar o crédito do usuário, mas sim mais para registro da quantidade de pessoas que passou no sistema, né? Para a gente saber de fato quem é idoso, quem é estudante, né? Então aquele passe que vai existir a partir de agora vai ser para controle de qual público que ingressou no ônibus. Até para a gente poder depois, se for o caso, tentar compartilhar a responsabilidade desse sistema com o governo do estado, com a União. Algumas mudanças vão ser feitas na lei do Fundo Municipal de Transportes. O projeto deve entrar em vigor a partir de março. Os trabalhadores do sistema não devem ser afetados. A princípio não há nenhum prejuízo para nenhuma empresa, pelo contrário, é um benefício. Por quê? Qual a principal variável do sistema de transporte hoje para a empresa, né? Que vai dizer se ela vai ter lucro ou prejuízo? É o usuário, né? Ela corre o risco de botar o ônibus para rodar e por algum motivo não ter usuário. Então ela teve um custo que não teve a receita correspondente. Não há diferença nenhuma para o que o empregador e para o empregado já fazem hoje. Então não vai onerar em nada a atividade comercial de ninguém. O prefeito Dr. Pessoa falou das dificuldades para encontrar uma solução para o problema e está otimista com o projeto Passe Livre. Um mês e meio andei por São Paulo, andei em Recife, andei em Brasília, andei em vários lugares, no Maranhão, algumas informações para tomar uma decisão saudável, republicana, democrática, para que as pessoas mais simples, mais vulneráveis, tenham oportunidade de andar no transporte coletivo de Teresina. O último empréstimo de Teresina com o BRB de Brasília está inserido 150 milhões. Então já estava trabalhando para a coisa acontecer. Então a própria Câmara Municipal que nós estamos andando, embora independente, mais harmônico, eu acredito que vai continuar na harmonia, já deu o aval para esse investimento no transporte coletivo. Aí então a fala do secretário e principalmente a fala do prefeito. E nós vamos já, isso aí foi da manchete da Solange, que falava desses 150 milhões disponíveis para o fundo de transporte e que serão utilizados para complementar mês a mês a remuneração das empresas que vão operar o sistema a partir dessa repactuação. Eu vou ouvi-los todos, há mais informações, o Ari tem, eu quero os comentários de Cíntia, Kátia, de todo mundo. Mas a Apoliana buscou nos bastidores mais detalhes sobre este projeto, além dos detalhes já trazidos pelo prefeito e pelo secretário André. Porque, pois não, Apoliana, vamos às informações que você apurou. Eu reuni algumas informações que já vazaram sobre esse projeto. A prefeitura tem sido, inclusive, cautelosa sobre como vai fazer essa abordagem, porque
nada ainda está 100% certo, Amada. É importante deixar isso bem claro. Existe uma torcida e uma vontade da Prefeitura para que aconteça. Mas vamos lá. As primeiras duas perguntas sobre esse processo, que é o que estava ali na nossa cartela, é quando? Quando isso vai acontecer? É amanhã? A gente tem a sua cartela? Tem ali, já estava até na tela agora há pouco. Não, eu estou dizendo na sua cartela. Estava na tela agora há pouco já. Sim, era pronto. essa daí, ó. Essa aí, vamos lá. Dentro dos próximos 6 meses. Não vai acontecer na semana que vem, nem no final do mês, então é uma coisa que vai ser pensada devagar. Então, mas dentro dos próximos 6 meses, dando tudo certo, vai acontecer. De onde vem o dinheiro, a Solange colocou agora há pouco, valor arrecadado do Fundo de Transporte, mais as receitas do Tesouro Municipal. O que faltar no mês, a Prefeitura complementa. Por exemplo, o custo do mês saiu 10 milhões. Se o fundo que é o valor, só para explicar, hoje o cálculo em planilha do custo é 10 milhões. Isso. Para funcionar com a quantidade de ônibus necessária. Não como está hoje, insuficiente, mas para funcionar com um número... O ideal, para atender a população. É 10 milhões de reais por mês, ok. Aí digamos que do fundo de transporte sai 6 milhões, então a Prefeitura entra com os 10 para complementar. Vamos ter que ir explicando. Esse fundo de transportes, ele vai ser formado por o dinheiro do Vale Transporte, sim ou não? Sim, já que vai atender só parte da população carente, então vai ter ainda o usuário que vai pagar tarifa. Então o Vale Transporte que as empresas pagam e as próprias pessoas compram, vai continuar, correto? Isso. E aí vai formar este fundo de transporte. O governo do estado vai contribuir? A ideia é que contribua. Aí contribui com pagamento de policial, só de agentes de segurança. Né? Só então, agentes de segurança. Agentes de segurança, né? Que a Cíntia tem essa informação. Foi isso que, então. que foi combinado naquele período de crise, na época das eleições. Então, agentes de segurança, o governo vai fazer o E pagamento já existe da passagem gratuidade. deles. Tá. Não é nada de novo. É, porque já a existe expectativa da Prefeitura era que também fosse incluído servidores e os estudantes da rede estadual. É uma expectativa e isso ainda precisa ser conversado. Precisa fazer essa solicitação, precisa da concordância do governador. Isso. Então, quem são Aí mais... o governador vai pegar dinheiro onde para fazer isso? Aí o governador pode dizer que não. Não é simples. Não é, a prefeitura só um pouquinho. A prefeitura não pode determinar que o governo pague. Não pode não. A prefeitura pode solicitar. Aí o Rafael vai dizer, ó, é um negócio bacana, mas eu não posso. Ok. Ou então é para quem? Aumentar com quem? E aí também... Espera só um pouquinho. Aumentar com quem? Com estudantes da rede pública e quem mais? E com servidores. E servidores. Servidores da rede estadual. Isso é dúvida, é interrogação. Isso, é interrogação. Mas os servidores da segurança, confirmado. Isso, porque já existe, a própria Cíntia já Judiciário. Judiciário, aí também entraria a conversa para que bancasse isso através do Vale Transporte, que já é pago, né? O serviço judiciário, todo mundo, empresa privada que já paga o Vale Transporte para o seu funcionário, isso aí entraria para o pacote. E o mesmo valendo para quem é da prefeitura, mas já tem. Exatamente. Tá. Aí o valor que não for coberto pelo fundo, formado por estes recursos aí que você elencou mensalmente, será coberto pela prefeitura. E esses 150 milhões, eles seriam utilizados para mês a mês e amortizando. Está lá no fundo, porque a Câmara aprovou aquele empréstimo de 250 milhões e dentro dos 250, 150 milhões, com o Banco Regional de Brasília, foram destinados para o Fundo de Transporte. Então, esse dinheiro já está destinado para lá. Então, vamos lá. Se o custo for esse, 10 milhões todo mês, e aí o arrecadado pelo mensal desses valores que nós elencamos for de 6 milhões, aí pega 4 milhões do fundo e completa. Isso. É isso. Tá, vamos seguir lá com a cartela da Apoliana. E aí, claro, com a diferença que precisa ser bancada, a gente pode voltar só para a página anterior, só rapidinho, que aí a Prefeitura disse onde é que vai tirar mais essa diferença. Então, é corte de gastos não essenciais. Como a tarifa zero é um serviço que para a Prefeitura é considerado essencial, então eles tirariam desses lugares, mas isso ainda falta ser esclarecido de onde se vai cortar esses gastos não essenciais. Aí, na próxima página, tem algumas considerações que eu achei importantes colocar,
Os consórcios atuais ficam, só para deixar claro. É uma repactuação do atual contrato. Isso. Algumas linhas podem ser assumidas por Vans, porque a licitação para fevereiro está confirmada. Então, alguns trechos que se entende que não há necessidade de um ônibus, porque a demanda é menor, então vai ser assumido por Vans. Começa, como a Amadeu disse agora há pouco, com a repactuação do contrato, né? Porque hoje o sistema opera por passageiro. E como opera por passageiro, o que acontece? Nos horários de pico, tem muito ônibus na rua rodando. Nesse interstício, nesse intervalo, as empresas geralmente reduzem a quantidade de ônibus circulando e volta ali no horário de meio-dia, por exemplo. Então, passa para ser por quilômetro rodado. Inclusive, o próprio vereador Edson tinha falado aqui ontem que seria uma opção. Isso era o melhor que a prefeitura poderia tomar. Isso, aí não importa se vai entrar só um passageiro, se vão entrar 100 passageiros. O ônibus tem que rodar. Vai ter que estar rodando o ônibus na rua. O segundo passo é o reequilíbrio financeiro desse contrato. Então, vai ser firmado um termo de ajuste de conduta para que a prefeitura pague o que está devendo para as empresas. Deixa lá, né? Deixa a cartela lá, só para a gente ficar acompanhando. E aí, com esse TAC, hoje as empresas, elas já apresentaram, inclusive, um valor de débito que a prefeitura teria que pagar. Esse valor, segundo eu apurei, é de 110 milhões de reais. Foi solicitada uma perícia e, pelo que eu apurei, essa perícia chega hoje ou amanhã nas mãos do prefeito Doutor Pessoa, para saber se esse valor cobrado pelas empresas corresponde, de fato, ao que se deve, o que a prefeitura deve ao CETUD. Cobrador, isso está sendo tratado, não é cobrador, certeza. Antes de você explicar, eu tenho uma informação que eu recebi técnica de um engenheiro. Em muitas cidades, o transporte já opera sem o cobrador. Isso reduziria o custo do sistema em 15%. Eu apurei que seria 18%. Pronto. O número que eu tenho é 18%, entre 15% e 18%. Então, é a redução no custo do sistema com a saída do cobrador. Exato. Mas aí é a polêmica. E o que vai acontecer com os atuais cobradores? Eles vão ser realocados de preferência dentro do próprio sistema de transporte público. A gente tem aí as estações de passageiros, a gente tem todo um sistema que precisa ser organizado. Isso deixando bem claro, para a gente não gerar alarde aqui, afinal são centenas de trabalhos, ainda está sendo discutido. Isso não é uma certeza, tá? E a Câmara de Vereadores precisa aprovar, porque a existência do cobrador no sistema, ela é regida por lei municipal. Então, a Câmara precisa aprovar se o cobrador sai ou não do sistema. E a obrigatoriedade de eles serem realocados em outras funções. Quer dizer, ninguém perderia o emprego. Ninguém perde emprego, todo mundo continua empregado. Coloca essa foto bem, por favor, que eu lhe mandei, Nájila. O doutor Pessoa, com alguns secretários, assessores ao lado, e ele diz o seguinte, aspas, estamos acompanhando o programa. A reestruturação de todo o sistema de transporte será feita. Parabenizo pelos comentários e apurações de vocês. O projeto está sendo finalizado. Em breve, os teresinenses mais carentes terão um transporte gratuito. E todos um transporte efetivo e de qualidade. As ações deverão iniciar antes desse prazo de 6 meses informado. Portanto, o que o prefeito está dizendo o trabalho é para que antes destes 6 meses o sistema entre em operação, é o desejo dele. E pelas manifestações que o prefeito tem tido desde quando a gente trouxe o assunto, é uma espécie de